E aí galera, tudo bem com vocês? Dani aqui. E no vídeo de hoje eu vou usar giz pastel pela primeira vez. Eu vou usar esses da Pentel que eu estou mostrando no vídeo. Ele contém 50 giz, porém são 49 cores, sendo 2 giz branco. Aí eu já estou com o esboço pronto para agilizar, é só mostrar o processo com giz aqui para vocês. Eu usei essa imagem como referência, eu peguei ela no Pinterest, então eu não sei se ela é capa de revista ou sei lá, outra coisa. Eu só escolhi ela por causa das cores que continha nela e os detalhes com as flores, que eu achei bem bonito. Eu tentei esfumar com o dedo aí pra ver se funcionava, mas eu achei um pouco complicado. Ele esfuma pouco, mas claramente essa não é o jeito mais adequado de se fazer, né? Eu não tinha prestado muita atenção, então eu não vi que ficou resíduos do giz azul no meu dedo e acabei manchando o rosto dela. Ficou um pouco roxinho, mas nada que interfira no desenho. Me desculpa por essa iluminação aí, eu tava usando a luz natural e o tempo tava nublado e depois começou a escurecer. Mas como eu estava imersa e focada no desenho e tentando entender como o giz funcionava melhor, eu só percebi que tinha escurecido bastante quando eu mesma já não estava conseguindo enxergar direito o que eu estava fazendo. Então os próximos 3 minutos seguintes estarão escuros assim. Eu acho que são 3 minutos. Enfim, mais alguns minutos vai ficar assim. Então, voltando para o desenho, eu tinha começado a pintar o fundo, pois achei que se deixasse por último ia ser difícil de manter os detalhes das flores, pois o giz é mais grosso que um lápis e não tem uma ponta fina. Eu sei que dá para apontar, mas eu achei melhor não fazer isso. Então, já que ele tem a ponta grossa e eu preferi não apontar ele, se eu fizesse os detalhes e depois eu pintasse o fundo, eu ia acabar cobrindo os detalhes com giz, já que o giz funciona quase que nem uma tinta. Então ia cobrir facilmente o que já estava feito, e também é mais fácil de arrumar caso erre alguma coisa, mas você pode optar por simplesmente tirar com uma espátula ou qualquer outra coisa que você tenha aí que dê para raspar o giz do papel. E tem que tomar cuidado para não acabar rasgando o papel e estragando tudo. Por isso, o mais recomendado é usar um papel com uma gramatura mais alta. Para quem não sabe o que é gramatura, é a grossura da folha. Eu estou usando uma de gramatura 270. Na verdade, eu estou usando uma folha para aquarela, não é específica para giz, mas para mim acho que funcionou bem. Pois a folha recomendada para usar giz pastel oleoso é com gramatura alta e com textura, e nisso o papel de aquarela cumpre bem os requisitos. E também era o que eu tinha aqui, né? Quando eu comecei pintando o fundo, eu tive a sensação que eu estava usando giz de cera. Daí eu estava achando que ia dar tudo errado e estava pensando em desistir antes mesmo de terminar de pintar o fundo. Eu queria deixar pra lá, sabe? Eu achei que as cores não iam se misturar bem e que ia ficar tudo ruim. Enfim, inseguranças de um artista. Mas ainda por estar testando um material novo e que eu nem sabia como funcionava exatamente. Aliás, ainda eu não sei como funciona. Aê, acendi a luz. Desculpa mais uma vez pela iluminação, eu sou distraída. Então, o que eu tava falando mesmo? Mas enfim, eu sempre testo os materiais antes de pesquisar como usa. Eu até tinha visto 2 vídeos falando sobre giz pastel oleoso, mas a única coisa que ficou na minha cabeça é que uma pessoa falou que era melhor começar com as cores mais claras e a outra falou que era melhor começar com as cores mais escuras.
Pelo menos eu acho que foi isso que aconteceu. E sinceramente, não sei dizer pra vocês o que deve começar primeiro, pois acho que depende do que você quer. Teve momentos que pintar com a cor mais escura era a melhor opção e teve momentos que o contrário parecia fazer mais sentido. Mas eu acho que se talvez você quiser um preto sólido, sem esfumar, é melhor deixar o preto por último. Ou sei lá, só deixa o preto por último porque é uma cor que pode acabar manchando. Eu não usei muito preto nesse desenho, na verdade eu só usei nos cílios dela no fim do desenho. Então não sei ainda se seria um problema usar o preto antes das outras cores. Mas se for só para alguns detalhes, é melhor deixar por último mesmo. Então, detalhes em gerais e coisas que você não quer que seja cobrido, deixa pro final. Que nem as flores amarelas que vocês vão ver eu fazendo no final do vídeo. Como eu disse antes, eu tive a sensação de que ia ficar com a textura esquisita e que as cores não iriam se misturar bem, mas ocorreu tudo bem. As cores se misturaram muito bem e não ficou com a textura esquisita que eu achei que ficaria. Aí no desenho dá pra ver que está dando tudo certo e que a pintura parece estar ficando homogênea e que esfumou bem as cores. Eu achei mais fácil esfumar com o próprio giz do que com o dedo, como eu tinha feito no começo do vídeo. Então eu acho que esfumar com os tons mais claros é melhor, a pintura fica mais suave. Aí eu tava fazendo as mãos. E, gente, o medo de perder o esboço e não saber ao certo onde estão os dedos e as linhas do esboço. Parece que tava tudo sumindo. O que em um ponto é bom, pois daí não vai ficar as marcas do lápis, mas em outro ponto você pode não encontrar as linhas certas para continuar a sua pintura. Mas vai na fé que vai dar tudo certo. Aí, ó, eu fazendo as sombras para não perder o desenho. E logo eu já esfumo com um tom mais claro para ficar mais suave. Eu usei bastante o branco para ajudar a esfumar, deve ser por isso que tem dois, ele é bem útil. A mão quase sumiu aí no meio do cabelo. Aí eu já comecei fazendo as flores, e é isso, passa a cor mais escura, volta com a cor mais clara esfumando, daí passa a escura de novo, esfuma com a mais clara, e depois detalha com a escura ou com a mais clara, dependendo de qual é a cor que tá na beirada da pétala. Algumas pétalas a beirada tava branca e outras pétalas tava escura, então eu fui revezando. Para desenhar essa flor foi complicado, eu nem sei desenhar flor, quer dizer, eu não tenho o costume de desenhar flores, né? E fazer com material que eu desconheço ficou mais difícil ainda, mas tudo bem, o importante é que vai ficar bom. Ah, gente, lembrei mais uma coisa sobre o giz pastel oleoso. Parece que dá pra diluir ele com água ou com algum tipo de óleo, sei lá.
para poder estar usando ele com pincel, como se realmente fosse uma tinta. Eu não testei isso ainda, mas eu ouvi dizer que funciona. Se vocês já testaram isso ou já fizeram alguma dessas coisas de diluir com água ou com algum tipo de óleo, deixem nos comentários para mim saber se funciona mesmo e o que vocês acharam de fazer isso, para mim poder estar fazendo aqui também. Quem não tem giz pastel oleoso e quiser estar testando esse material, tem bastante vídeo aqui no YouTube que ensina a fazer usando giz de cera normal, desses que você encontra em qualquer papelaria. Mas, se você for uma criança e quiser fazer esse giz, peça ajuda para um adulto, pois tem que mexer com fogo, então é um pouco perigoso. Aí eu só fui pintando de qualquer jeito para depois ir detalhando direito. Esse giz serve para você fazer um desenho mais livre, mais solto mesmo, sem se importar tanto com detalhes pequenos. É para esboçar, é uma coisa bem livre, bem solta, sem preocupações, nada de perfeccionismo aqui. Seja livre, seja leve, se divirta no processo. Eu sei que no começo eu estava bem paranoica e insegura, mas depois que você vai vendo as coisas fluindo, a gente fica com uma sensação de leveza e começa a ter mais segurança para fazer o desenho. E começa a entender que não precisa fazer linhas perfeitas e mini detalhes, pois essa não é a função desse material. E por isso eu optei por não apontar ele, e também para evitar desperdício dele, mas também para não ficar com essas paranoias, né, de que tem que ficar tudo perfeito. Aí eu tô preenchendo bem o fundo para depois fazer as flores que vão ficar por cima desse fundo. E gente, olha que cor bonita, que cor viva. E como ficou bem uniforme, que eu achei que não ficaria, né? Eu sei que ainda está um pouco difícil de enxergar a cor direito, porque mesmo com a luz acesa ainda está um pouco escuro. A iluminação mudou aí porque eu tive que deixar para terminar no dia seguinte, pois acabou a memória do meu celular. Então agora dá para ver melhor as cores. Ai, gente, o giz pastel faz muita sujeira. Pelo menos o oleoso faz, não sei o seco. A minha mesa ficou toda suja com os pozinhos do giz. Dá pra ver em volta um pouco dos pozinhos que tava saindo. Olha como a cor cobre bem.
Aí tinha um detalhe com renda que infelizmente eu não fiz por causa de estar usando esse giz, então eu só clareei um pouco para dar uma diferença. Agora eu vou fazer os detalhes das florzinhas menores que eu não queria que fossem tampadas pelo fundo. Primeiro eu fiz os galinhos, né? Depois eu fui fazendo os pontinhos pequenos com o giz amarelo mais claro. Daí eu fiz isso em todos os galinhos e bem espalhado. E depois eu fui pegando os tons mais escuros do amarelo até preencher tudo bem. Eu também usei um marronzinho para fazer alguns detalhes mais escuros nessas flores. Contornei o fundo com o azul escuro e depois eu peguei a caneta Posca dourada para fazer os detalhes que ela tinha no rosto e na boca. Também fiz uns detalhes de pétalas no rosto dela com o giz amarelo. Foi assim que ficou o desenho. Espero que vocês tenham gostado. Aceito dicas de como usar melhor esse giz, caso vocês saibam. Comentem o que vocês acharam, deixem um like, se inscrevam no canal, que assim vocês vão me ajudar a querer continuar postando aqui. Compartilhem com quem vocês acham que goste desse tipo de vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Beijos, bye!